Uma boa tarde, um forte abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre. A você e todo o seu lar, toda a sua casa, toda a sua família e parentela. Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, aqui estamos juntos agora a subir com a tua permissão, com a tua dádiva, com a tua misericórdia, com o teu santo amor, subir mais um degrau em nossas vidas, em amor contigo e para com o nosso próximo. Toma-nos em teus braços de amor e que sintamos o calor do Espírito Santo ao lermos a tua palavra nas Sagradas Escrituras. Tudo isso te pedimos com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. A frase é: o que for para ser, reticências. O que for para ser, Deus fará no tempo certo. Vamos lá, no tempo certo. No tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 diz assim, ó. Eclesiastes lá no capítulo 3 diz assim. Aqui fala muito sobre o tempo, sabe? Muito bonito aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. As palavras matam também, né? Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar o tempo de afastar-se de abraçar. Espalhar pedras. Pedra é símbolo do pecado. Espalhar o pecado em nosso íntimo porque não conhecemos a Deus. E tempo de ajuntar pedras, ou seja, juntá-las para buscar o poder divino e se apartar do pecado e do mal. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, com um tempo determinado a acontecer. E resta a cada um de nós aproveitar esses acontecimentos, sejam bons ou maus, sobre nossa vida, provações, etc., a crescer em espírito e em verdade. Porque a palavra diz sobre esse tempo o seguinte, perdão, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, precisamos enxergar os dois lados da moeda, tá certo? Mais para frente eu vou dar um testemunho pessoal para vocês, tá bom? Bom, ainda falando sobre tempo, Mateus 27. Mateus 27 diz assim, ó, 51, 54. Os tempos mais importantes para nossas vidas, olha só. Um deles foi a própria cruz, não foi? Tempo, Mateus 27, 51, 54 diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, rochas imensas se fenderam. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quando eles ressuscitaram? Os versos 53 responde: E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, então Jesus ressuscita, logo depois essas primícias ressuscitam. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus apareceria somente àqueles que creram nele como Messias, o Deus vivo. Agora, aqueles que creram em Jesus como o grande profeta da Galileia, que já vimos lá atrás, que a grande maioria do povo acreditava em Jesus como o grande profeta da Galileia.
o que acontece? A estes, as primícias apareceram. Olha, ele não é o grande profeta da Galileia. Ele é o Messias, o Deus vivo, que morreu para perdoar os pecados do mundo, preparando o coração deles e afastando o coração deles da mentira que a liderança religiosa e a liderança política deixou se espalhar na época, que o corpo havia sido roubado. Não, o corpo não foi roubado. O corpo foi ressuscitado para a honra e glória do nome de Deus e para nossa alegria, porque a ressurreição de Cristo é a garantia da sua e da minha ressurreição. Tá certo? Preparando eles também para o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição do Senhor Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha lá, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Muitas casas. O centurião era um soldado romano responsável por 100 soldados, ou pouco mais que 100, tá? O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Até os pagãos creram no Senhor Jesus como Filho de Deus. Tá certo? 1 Coríntios 15, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, ó, do 3 ao 9. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, alguns morreram, alguns desceram ao pó da terra no Senhor. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Persegui a igreja de Deus. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 15, os versos 58 e os 57 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, vamos pregar o Evangelho, né? Que esse trabalho não é em vão, vai render muitas almas a Cristo, porque a palavra não volta vazia. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.